4, 3, 2, 1, bora! Boa noite, senhores telespectadores, internautas, população e amigos do Vale do Caí. Estamos aqui mais uma noite, nossa segunda-feira, mês de maio, com o nosso programa Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades. Hoje com a presença de mais irmãos maçons aqui, buscando o entendimento e a nossa descontração para levar até os seus lares uma conversa descontraída, amistosa, enriquecedora e que tenha por objetivo desfazer todos os nossos imbróglios do ponto de vista de confusão, de rejeição, que possa ser esclarecedora. Afinal de contas, a sociedade está aí, somos homens de bom e estamos de bem. E estamos aqui hoje, mais uma vez, pedindo a permissão para entrar dentro do seu lar, na sua casa, com mais uma segunda-feira radiante. E agora a nossa mesa ilustre hoje com um tema interessantíssimo. Vou começar pelo nosso irmão Mariotti, se apresentando aí. Já é da casa, né, irmão Mariotti? É verdade. Boa noite aos telespectadores, né? Boa noite aos nossos internautas. É bom estar no programa mais uma vez aqui com o Cristiano, o Roberto e o Marcelo e o Giovanni, amigos da gente, irmãos nossos de loja. É um prazer, dentro do possível, esclarecer o que a gente conseguir esclarecer para vocês. Muito bem. E agora nosso irmão Cristiano Willenstein. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente na companhia dos irmãos aí para conversar um pouquinho, aprender um pouquinho com vocês, né, meus irmãos? Que é sempre muito bom estar na companhia aí dos irmãos. Dispensando comentários, o nosso âncora também é aqui, né? Irmão Giovanni Bender. Âncora, não sei. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite quem está nos assistindo em casa. Com certeza será um programa bastante profícuo, bastante animado. E hoje com a companhia de uma pessoa, um novo integrante da mesa, o nosso amigo Marcelo Andrade, também conhecido como Reinão. Vulgo Reinão. Não perguntem por que Reinão, tá? Vocês vão sentir na pele. Boa noite, amigo. Então tá, boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite, né, para nós tentarmos esclarecer algumas coisas aí para todos os internautas, todos que nos acompanham aí, né, tio? Beleza. E hoje a noite promete, até porque assim temos dois temas extremamente instigantes que foram muito estudados do ponto de vista de preparo, porque estamos numa época, né, uma época muito próxima aí, já no mês seguinte, já no mês de junho, né, e o mês de junho para a maçonaria tem um valor extremamente importante em função do seu padroeiro. Né? Exatamente. Né? Então assim, dentro de São João, aí nós vamos entrar dentro de uma polêmica, né? Qual é dos Joãos que tem, né? Porque tem três Joãos. O anunciador, primo de Jesus, o evangelista, né? E aí... E esse é do verão, né? O evangelista é de dezembro, né? De dezembro. De dezembro, né? Então, para ver que a gente tem bastante links assim para poder esclarecer. Mas junho é também uma data muito interessante dentro do cenário da maçonaria, falando especificamente na potência pela qual todos nós participamos, né? Que é o período em que ocorre a mudança das administrações das lojas, né? As lojas têm um processo todo de constituição, né, administrativo, da qual existem a cada 2 anos uma nova eleição, uma nova escolha de um novo grupo administrativo que embarca nessa nau, né, para conduzir a loja durante 2 anos. Dentro desse contexto... né, da direção geral também, né? Da direção geral também, da potência também geral. E esse cenário é muito interessante porque, assim, dentro de uma constituição de loja, existem os 3 pilares que fazem parte da loja, que são sabedoria, força e beleza. E hoje nós vamos falar da sabedoria, que é o maior cargo dentro de uma loja maçônica, que corresponde ao venerável mestre da respectiva loja maçônica. E como não podia ser diferente, hoje nós temos aqui passado, presente e futuro. Né? Verdade. Um venerável mestre da gestão anterior, o irmão Cristiano, nosso atual venerável irmão Mariotti e o nosso futuro venerável Reinão. E aí nós vamos hoje abordar exatamente isso. Como se dá esse processo, como se dá essa escolha
e de uma forma muito própria, né? Porque apesar de nós falarmos mitos, mistérios e verdades, hoje nós vamos falar um pouco do nosso interior, então os nossos mistérios interiores. O que passa pela cabeça de quando a pessoa Mas não muito, né? pensa ser, não muito, Não dá para pensar pensa muito. ou é escolhida para ser venerável? Vamos começar aqui já, passando a bola para o irmão Reinaldo. Obrigado. Eu acho que é o cargo de venerável mestre, que é um dos mais importantes da loja, creio eu, né? Que é o topo dentro da loja maçônica, não dentro do Grande Oriente, né? Mas da loja maçônica, é o topo de todos, pelo menos boa parte de nós aí maçons, que chega ao mestre, quer chegar também, né? Ao cargo de venerável mestre, para botar seus pensamentos aí também em prática, ajudar, né, ser ajudado e ajudar a loja a desenvolver. Daqui a pouco ali teve um pensamento, uma linha de pensamento quando foi venerável, aqui está sendo outra, né, eu seguindo a linha, né, porque na realidade o esqueleto é o mesmo, né, mantém o mesmo princípio sempre. Mas é algumas nuances aí que a gente vai adaptar ao modelo. Cada um conduz a sua lojinha com o seu carisma, vamos dizer assim, né? Também. Pode ser assim. E assim, para os nossos internautas, para os nossos telespectadores, isso é feito através de uma votação, né? A escolha. Existe naturalmente, muitas vezes dentro das lojas, uma sequência natural, que é digamos assim, a variação dos cargos, né? Mas essa sequência, acho que que ela é feita de, como é que é, de comum acordo, não é pré-determinado. Nem sempre. Não, né? mas é que Às vezes tem eleição, tem pleito. sempre tem eleição. Nos últimos Não, mas tempos tem aí não disputa. teve disputa. Temos que explicar aos nossos telespectadores que a maçonaria, o cargo de presidência ou de venerável mestre, né, é colocado em disputa, como qualquer eleição que existe, só que dentro de qualquer clube que existe, digamos assim, né, quem vai ser o presidente? Né? Associação. Desculpe, não é clube, é associação, me desculpe. Realmente é colocado à disposição ali e as pessoas se habilitam ou a gente pede para alguém, olha, tu pode participar, né, ficar na venerança ou de presidente durante esse período, até para auxiliar, acompanhar a loja. Nada impede que outros também se candidatem, né? Ainda que a gente procure que isso não aconteça, que faça... Mas tem alguns com compromissos, não podem assumir, né? Exatamente. De repente tem interesse, mas tem muitos compromissos que não pode assumir, outros não, de repente não é o perfil adequado. Para ele imaginando, né? Para nós respeitadas as diferenças, é o síndico do edifício, né? Tem gente que não quer, que nem aqui, que já deve ter passado umas 2, 3 vezes a vez, eu não sei se é algum medo, fobia, alguma coisa assim. Não, é que eu acredito. Não, eu vou responder por ele. Eu estou sacaneando. Eu acredito que seja por encargo, a gente não necessariamente tem tempo para disponibilizar para isso. Não, a vida política tira muito o Giovanni da política, que eu digo política particular, né? Da vida particular. Partidária. Para quem está em casa entender a importância do grau desse cargo de venerável, observe, se você está em casa e for um bom observador, olhe para a bancada, olhe para a mesa. Futuro venerável tem um copo d'água, o atual venerável tem um copo d'água, o ex-venerável tem um copo d'água, o futuro venerável tem um copo d'água. Eu que não vou ser nada, não tenho nada. Não disse que não queria! Não disse que não queria! Olha bem, aí vocês tiram uma ideia da seriedade desse cargo, da importância, que é o cara que não está nem à margem, está à margem, isso aí não ganha copo d'água. Eu posso dizer que não quis se candidatar, tá, vamos fazer o quê? Não, mas dentro da brincadeiras à parte, dentro da maçonaria é muito importante a gente ter entendimento que ela busca no seu simbolismo, na história, ela pinça em vários segmentos, várias religiões, várias culturas, ela busca para o seu ritual em alguns pedaços, alguns fragmentos e incorporou na sua ritualística. E o cargo de venerável, ele simbolicamente ele é comparado ao cargo do rei Salomão.
Então, inclusive é chamado o local que ocupa o venerável de trono de Salomão. E ele é um conciliador, ele é o camarada que ele concilia, que ele organiza a casa, ele leva o entendimento e... É o algodão entre os cristais. É a isso aí. função do Que venerável. definição, né? E a questão do pleito, às vezes, normalmente existe uma hierarquia e o venerável é um camarada, o próximo venerável geralmente é um camarada que ocupa um cargo dentro da loja de vigilante. Camarada com termo comunista. Desculpa. E aí o que acontece? É bom, ele não gosta de comunista. E o que acontece? Aí, às vezes acontece de ter uma disputa, mais algum irmão querer o cargo, então ocorre uma eleição, mas sempre é tranquilo, nunca é nada. Até a gente não pode negar, na nossa loja, pelo menos os últimos eleições, Pleitos, né? tem sempre tido candidato único. Né? Geralmente tem sido sempre Por aclamação. Por A aclamação. maioria das lojas ultimamente, eu acho, né, pelo que a gente tem acompanhado. Eu lembro que em houve iPhone, uma que provocou até uma certa cisão entre os irmãos, porque uns ficavam de um lado, outros do outro, né? Até para não tinha uma ideia e outra, e a ideia da maçonaria não é esta. Por isso a gente procura chegar a um acordo que eu acho que é o mais justo. E dentro de umas coisas que todo mundo sempre é um dos princípios, né? Todos os maçons são iguais, né? Mas dentro de uma filosofia, a administração tem que ter o poder da condução da estrutura, até porque envolve ações de interligação com a potência, existe a necessidade da organização administrativa, né? Algumas lojas, no caso, não têm tempo próprio, precisam fazer locações, tem a questão pecuniária também que é necessária, e toda essa administração. Então, parte do venerável e dos seus assistentes diretos, aí dos seus ministros, né? Que seriam os vigilantes, ajudar na condução disso aí. Mas eu quero abordar agora exatamente esse aspecto. Agora, com o nosso atual venerável mestre da loja Rocha Azul. É legal? É legal, é muito bom, a gente tem que... E o detalhe é o seguinte, eu acho que só tem uma maneira da gente estar no cargo para ver quais são quais são os ossos do ofício, digamos, né? Estar nele para ver quais são a maneira de conduzir e como conduzir. E como diz já um outro ex-venerável nosso, saudoso Mano Valdeiro, que saudoso não, ele vai na nossa loja seguida ainda. Tu me deu medo. O saudoso, Levei o susto na agora, nossa loja. por que eu não tô sabendo? Registro. Muito bom. Sempre dizia assim, né? Quando a gente começa a aprender, está na hora de sair. Isso é muito interessante. Mas eu acho muito bom. E se inspira em Salomão mesmo ou é conversa? Tem lá os resquícios, né? Mas inspirar em Salomão, a rigor é bem difícil, né? Porque Salomão foi tido como sapientíssimo também. Então a gente... Ele tinha um problema com as mulheres, né? Também. Eu realmente não gostei. Eu acho que tenta alcançar, não é? A ideia é a meta, né? Bota ele como meta e vai tentar buscar todo aquele conhecimento. Lógico, não vai chegar não a tanto consegue. por cento. Dando Todo mundo continuidade. é inteligente, que nem o pessoal aí, mas vamos, a gente vai tentando, né? Pegar um caminho aí para o conhecimento. Aí sem conhecimento a gente vira refém de... O maçom precisa estudar muito, né? E talvez até quando chega a venerância ele tem que se alinhar não de cultura, mas de elementos administrativos e de toda uma questão de ensino. Tem que se cercar, né? Eu acho que esse é o que pega. E o domínio da ritualística, pega. das coisas todas, de uma maneira muito forte, até porque, como diziam na minha loja de Porto Alegre, o venerável pode tudo. Pode tudo. Mais de ou certa menos. forma. Pero no mucho, né? Mas é aquela coisa, dentro dos princípios e leis, né? Quando tu pega, se tu não tem conhecimento de tudo, tu tem que pegar, se cercar com quem tenha para te ajudar. Eu acho que nesse aspecto, em função de que aquela máxima de que o venerável tudo pode,
Mas aí vai muito do caráter de Do cada um, da caráter, maneira de conduzir, A né? forma de como conduzir, às vezes, de uma forma um pouco mais autoritária, acho que Exatamente. mais afasta do que agrega, né? E não é o grande objetivo, muitas vezes. Acho que Ah, tem que saber comecei ainda já. ter aquela linha, né? Já tô me Mas, puxando assim, pra frente. antes de passar a palavra aqui para o nosso irmão Cristiano, que foi o nosso último venerável, vamos dar um abraço aqui aos nossos internautas e telespectadores que estão conosco aí. Mais uma vez, irmão Alessandro Grazioli Ehlers, dos Estados Unidos, nos acompanhando aí. Né? Grande abraço, irmão Alessandro, saudades do nono. Né? A Janete e a Yara, que estão sempre com a gente aqui prestigiando, né? Façam perguntas aqui, a gente está aqui justamente para interagir. E futuramente nós vamos tentar ver se conseguimos fazer um link direto, né? Como se fosse uma projeção. A pessoa de casa bota a sua câmerazinha, faz e entra no ar e faz a pergunta ao vivo. Né? Acho que seria interessante, né? Que medo. É, Não, mas é sério. tem mais a Cristiane, o Mauro Azevedo, o pessoal que está Perguntar junto com pra a gente quem é que aí. não tava no Chopin, não, tipo. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Dando continuidade agora, irmão Cristiano, que foi o nosso último venerável. Irmão Cristiano, como é que foi a chegada? Casualmente, o irmão foi o irmão que me acolheu, né? Foi o irmão que tive a me honra de acolheu estar quando eu vim venerável. buscar minha filiação, né, da loja, né, minha loja mãe em Porto Alegre, e vim buscar a filiação na loja de Montenegro. O irmão Cristiano era quem estava sob a condução do Maliete da Rocha Azul na época. Perfeito. Como foi essa transição hoje, antes, durante e o depois? A gente também considera muito, né, para a escolha do venerável, o irmão também passar por algumas funções, vivência em loja, né? O irmão Mariotti foi nosso mestre de harmonia por muito tempo, então acompanhou, na parte ritualística, de tudo que precisava seguir, tem esse conhecimento. O próprio irmão Reinão aí, que vai ser nosso futuro venerável, foi secretário da loja, hoje é o primeiro vigilante. Então, assim, vai galgando conhecimento. Eu fiz 3 anos de mestre de cerimônias, fui também o primeiro vigilante da loja, e que a gente sempre tenta já fazer uma sequência e uma aclamação, Como até para... ele me puxou as orelhas lá no negócio que eu aprendi isso. Obrigado por lembrar. Então a gente sempre tenta seguir uma linha, né, e até para evitar qualquer atrito dentro da loja. E eu acho que estamos numa sequência bem boa de passagem. Não temos do que nos queixar aí com o nosso próximo venerável. Como a loja visa sempre aprimorar o caráter e o ser humano, o homem no caso, né? Eu acredito que dentro disso a gente procura sempre melhorar, né? Então é isso que faz Não que a Irmandade não possa ter as pedras nos sapatos, Os né? dissidentes, sim, sempre tem, Que a como gente tenta como em qualquer lugar. parar essas arestas aí, mas nem sempre vamos conseguir da melhor maneira. Exatamente, mas como em qualquer sociedade, né? Como a gente analisa isso, né? Sempre. Então, Isso é uma arte, né? Até porque assim, a gente sempre ouve falar, né? A maçonaria é perfeita. Imperfeitos são os homens, né? Porque ela é feita de homens que somos imperfeitos. Então, escolher homens que já são homens bons em homens melhores tem sido sempre o processo e o projeto da maçonaria. Mas nem por causa disso, muitas vezes as escolhas recaem sobre pessoas que ou utilizam ela de uma maneira equivocada, para projeção pessoal, né? Aí é aquela A frase... busca do enriquecimento que não existe, né? Porque esse segredo não nos deram ainda, né? Estamos à procura, Estamos à né? procura, né? Então, quer dizer... É o detalhe, né? É o ser maçom e o estar maçom. Exatamente. verdade. Sabe? Ser maçom, ser iniciado é o início do processo. E essa colocação do irmão Cristiano, ser um algodão entre os cristais, é de uma profundidade tremenda. Eu quero que tu explique isso, né? É que eu digo por mim, né? Quando eu fui venerável, nós estávamos voltando da pandemia. Tanto é que a minha instalação foi praticamente só com os irmãos da comissão instaladora e eu acho que 2, 3 mestres instalados. Eu lembro que foi, que até eu gostaria de ter ido e não Exato, e não foi possível porque nós estávamos voltando da pandemia. Então ali tinha todo um processo que nós tínhamos que tentar novamente trazer os irmãos para dentro da loja, né, fazer todo com o apoio das luzes,
fazer que os irmãos então perdessem esse medo também que nós tínhamos da Covid, a participar novamente das sessões. É verdade. Então assim, e muitas vezes Foi uma coisa muito, como desconhecida, todo mundo temeu, né? Exato. Teve gente mais, outras menos do que estava acontecendo. Então até fazer o processo andar de novo, os irmãos começarem a pegar aquela coragem de novo de querer participar, porque querendo ou não, a gente ficou praticamente 2 anos, 1 ano e pouco, isso em sessão. É verdade, né? Eu fui um pouco teu secretário. Também foi meu secretário. Essa questão do engajamento é uma coisa difícil, né? Exato, e aí o venerável também tem que ter um certo cuidado, porque senão daqui a pouco tu não vai agrupar, né? Tu não vai unir o grupo. Então por isso que eu digo, né? O venerável é o algodão entre os cristais, porque senão tu daqui a pouco tu tá colocando uma loja abaixo, né? Abatendo colunas praticamente. E essa capacidade, dessa sensibilidade que o venerável tem que ter entre lidar com os seres humanos, né? Que são homens com índole justa e perfeita, dentro do que é o objetivo da maçonaria, mas que tenha, às vezes, momentos, né? Tem momentos onde a pessoa, às vezes, está um pouco mais desmotivada, ele não começa a frequentar, outros por questão de saúde, tem outros que por questões outras, entre aspas, profanas, né? Se sentem mais atraídos por algumas coisas. Fazer maçonaria exige compromisso, e compromisso não só dentro do seu dia de loja, mas também fora dela, né? Ser maçom fora dela é muito mais difícil do que ser maçom dentro dela. E essa cobrança é diária, é um polimento diário, mental, de correção. E nem sempre vamos conseguir. E nem sempre vamos conseguir. E aí, já te passo a palavra, e aí o venerável tem que ser esse Eu acho que o Reinão tem que vir mais seguido aqui, né? Esse é o peso da balança, né? Entenderam porque Reinão, né? E aí tem que ter essa capacidade de fazer, às vezes, ter sensibilidade, de ver, pá, aquele cara não está na sua melhor energia, né? E às vezes, tá vendo com né? ele, né? Às vezes tem que dar um joelhaço, né? Tem que dar um joelhaço, chegar firme e dizer, como é que é, meu? Né? Vai ou racha? Mas também, às vezes, passa a mão, tem a sensibilidade de dizer, bom, esse cara mas a precisa gente de carinho, trabalha né? com tudo que é tipo de personalidade. Todas as personalidades, né? Exatamente. Trabalhamos no sentido assim de tu lidar, né? A gente vai para a loja, é um momento lá que é para dar para sair um pouco da vida profana, né? Entrar nos nossos trabalhos lá, mas mesmo assim cada um tem seus problemas, se não abandona. Tu pode até dar uma... Não, tá assim, ó, vou ter que usar a mão, assim, ó, mas para quem está em casa entender bem, funciona assim, ó. Essas questões internas, assim, é como qualquer organização que tenha bastante pessoas, sempre vai ter uma treta ou outra. Mas o venerável também tem um compromisso com a sociedade, de como atuar, porque a maçonaria ela tem um papel dentro da sociedade, ela é discreta nas suas reuniões e é discreta nas suas ações. Então a gente tem uma atuação na sociedade que o venerável ele é responsável por coordenar essas ações. Então, por exemplo, nas enchentes a maçonaria teve um papel legal, bastante importante, foi participativa, teve auxílio a muitas famílias com móveis, inclusive alimentos, né? Nós tivemos irmãos que atuaram junto. Existe um ruído entre a maçonaria e a Igreja Católica, mas isso a nível de Vaticano, né? Local, nas cidades, a maçonaria interage muito bem com a igreja. Pode ser que eles arquivem aquela cartinha agora. tem chance, estamos tentando, né? Aí o que acontece? Às vezes ele não só reina, às vezes ele brinca também, mas aí o que acontece? A atuação nessas enchentes foi para quem sofreu com o evento, com esse problema, que nem lá o meu bairro, meus vizinhos conhecidos, a maçonaria teve um papel atuante junto com a Igreja Católica. Vários irmãos trabalharam com afinco dentro ali nas cozinhas da igreja, fazendo comida, o Juarez, o próprio Alex, que foi o Lazaroto, o Alex Weichenfelder e o Artêmio Moraes. Meu Deus, essa gente trabalhou, o Lazaroto, o irmão Lazaroto, o Alex Weichenfelder, o Artêmio,
o Juarez. Não, de outras lojas Também, amigas também. Também tiveram papel, mas eu falo desses que são colegas diretos nossos, que trabalharam com dia e noite fazendo refeição, embalando as marmitas, distribuindo, levando. Tu te lembra, né? Juntaram uma turma. Mas aqui em Montenegro foi fantástico. O que eles fizeram, o que esses irmãos fizeram junto com a igreja é fantástico. O que aconteceu ali é uma coisa assim de entrar para a história, como esse pessoal trabalhou. Eles chegavam no meu bairro, eles chegavam, o Lazaroto chegava, ele e o Artemio com a caminhoneta, com 40, 50 refeições e embalada devidamente, e uma comida saborosa, uma comida fantástica, sabe? Não podia ter melhor, impossível naquelas condições ter alguma coisa melhor que aquilo, e nós distribuímos, aquilo foi distribuído no bairro lá, eles distribuíram para várias famílias. Existia até bem pouco tempo atrás um curso de fundamentação maçônica, inclusive, que fazia parte de uma determinada instituição, da qual havia para mestres que já tinham algum tempo já de mestrado, a capacidade de ampliar esse conhecimento. Da mesma forma, você tem conhecimento também de vários padres que também fizeram parte das cadeiras da maçonaria. Também. Até porque, para esclarecer para o nosso telespectador e internauta, a maçonaria não é uma religião, ela não é um partido político, ela é uma entidade de natureza filantrópica, né? E por não ser uma religião determinada, que muitos não nos levam a... como é que é o termo ainda? Não creem muito em nós como que não sendo uma religião ou algo pior que a religião, né? Exato, né? Mas acho que aí é um pouco do desconhecimento, mas assim, para colocar bem, de uma forma bem clara, como já foi feito em outros programas, nós temos membros de várias religiões, espírita, umbandista, outras religiões afro, né? Adventista, católicos, judeus, e cada uma tem o seu dogma. E todas são respeitadas, e isso dependendo até do local do mundo onde é feita a abertura do livro da lei, que é um livro que naturalmente faz parte de todas as sessões, é uma das estruturas, vamos falar de uma forma mais geral, assim, que compõe dentro do arcabouço da uma loja o livro da lei, que dependendo de onde é, se é em Israel, ou se é no Irã, ou se é... Vai pela maioria que tiver... Vai pela maioria, né? O Torá... O local, né? Local, a própria Bíblia, no caso da Bíblia, né? É importante entender, quem tem casa sempre, e quem não é do meio maçônico, entender que, por exemplo, assim, para a pessoa poder ser um maçom, ele passa por um processo de seleção bastante apurado, mas uma das principais características que a pessoa tem que ter é acreditar num princípio criador. Não pode ser um ateu. Um ateu não pode já ser nem maçom. passa na sindicação. Um ateu não pode ser maçom. É o primeiro questionamento, né? A gente faz, indica alguém, eu acho que... Alguém faz a indicação, a primeira coisa que ele imagina, se ele pergunta, é isso aí para a pessoa, né? Se ele crê. E normalmente, quando tu convida uma pessoa, a questão, já sabe, né? A questão, conhece já se ela é ou não é. Pois é, e a questão da religião, a pessoa é livre de ter qualquer religião, né? Eu discutiria, isso vale uma discussão fora de programa, mas eu discutia a questão dos dogmas, que a maçonaria possui dogmas, e é uma das características de uma religião. Então a maçonaria... Até muitos levam a crer que nós temos um caminho nisso aí por causa do que nós usamos a Bíblia Sagrada e não essa... falando assim de modo geral, não, entendeu? Sim. Que não usamos que nem o Torá, quem mais essas outras religiões que poderiam também estar... os livros do o livro maior de cada um. Se estivéssemos dentro de uma comunidade, como é que digamos assim, do Extremo Oriente, lá, islâmica, certamente seria o livro adequado para aquela composição de pessoas. Não, eu estou falando que eles nos consideram por nós colocar um tipo específico, né? Que não na realidade poderia ser um livro geral falando de Deus, mas não da religião católica ou evangélica, algo abrangente, na verdade, do cristianismo, não existe na maçonaria. Não, é que o principal para a gente ter um entendimento da maçonaria é uma escola filosófica, né? Isso tem que ficar muito claro sempre, é uma escola filosófica que busca o aprimoramento, os seus membros buscam o aprimoramento, a melhoria como pessoa.
né? Então ela é simples de entendimento, porque ela utiliza de símbolos, alegorias, palavras e toques como referência para transmitir informação. E essas informações, essas figuras, essas alegorias, elas podem ter várias interpretações. Uma pode ser didática, ela pode ser filosófica e pode ser também um caráter místico, então religioso. Então a gente estuda dentro até tem uma liberdade para estudar dentro do seu interesse. A maçonaria ela é bem ampla, é um troço bacana. Mas um dos princípios Vamos tocar isso daqui a pouquinho, no segundo bloco, após o nosso intervalo, onde agora nós vamos circular um pouquinho a mesa e aguardamos daqui a pouquinho o retorno para nossas atividades. Deixando um abraço para nossos amigos aí, o Leoniro, o Dirceu Coque, né, irmão Cleiton Richter, irmão Nilo Oliveira, que todos nós prestigiando aqui, né? E vamos mais uma vez, daqui a pouquinho, depois do nosso breves instantes, retornar com maçonaria, mitos, mistérios e verdades, onde vamos continuar com essa nossa discussão aqui nessa noite, né, e nesse ambiente acalorado desta segunda-feira. Até daqui a pouco, voltamos já. Até. TV Mon, uma televisão para todos os gostos e idades. Programas especiais e notícias de Montenegro para atualizar o seu dia. Um novo conceito de telejornalismo. Debates e repercussão dos principais fatos. As melhores animações e programas voltados para o público infantil estão na faixa criança. Puro reality com grandes youtubers. Agora também na TV, faixa Teen, receitas, saúde, comportamento, programas de qualidade para um público exigente, faixa Mulher, muita ação e diversão na dose certa, com grandes sucessos do cinema e as melhores séries policiais da televisão. E ainda, uma equipe que vai investigar os grandes feitos do passado, trazendo uma nova abordagem para os fatos. Eles também estarão na faixa Formen. Programação para toda a família está aqui na TV Mon. Aqui você se vê na TV. Muito boa noite, senhores espectadores, internautas. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades, TV Mon HD, canal 6 da NET, Vale do Caí, e para as grandes redes de streaming, né, através da sua TV LG Samsung, que você baixa o aplicativo e consegue assistir também através do YouTube e pela rede Facebook ao vivo esse programa e toda a programação da TV Mon, né, daquele nosso tempo, né?
séries fantásticas, históricas. É um prazer assistir essa programação. E voltamos agora com o nosso segundo bloco. E agora nós criamos aqui um ambiente muito produtivo de uma discussão que foi abordada aqui pelo nosso irmão Giovanni, que foi a questão religião, igreja, maçonaria. Isso não está pacificado, irmão Giovanni? O Cristiano tem umas informações mais oficial, mais concreta, mas existe um ruído entre a maçonaria, sim, e a Igreja Católica. E como eu falei antes, no bloco anterior, essa questão ela está mais a nível de... geral, não. Não, específica da não, a Igreja Católica no todo, mas foi isso que eu ia dizer, esse ruído, esse problema maior é a nível de Vaticano, porque local, pelo menos que a gente tem contato com as outras lojas, todo mundo tem uma relação, todas as lojas maçônicas possuem uma relação muito boa com a igreja, com a sua igreja local, a Igreja Católica. Então, a gente não tem nenhum registro, até inclusive, de problemas de ter uma incompatibilidade entre maçons e a Igreja Católica aqui no Brasil. Vamos trazer um pastor e um padre aqui. Não, da minha parte, nós temos inclusive, depois a gente vai trazer uma imagem daqui a pouco aí sobre, em Montenegro havia um seminário, né? E durante a pandemia foi extinto esse seminário, e inclusive até temos imagem aí, ó. Esses são os alunos do seminário. Até a pandemia esse seminário funcionava aqui do lado da Corsã, do prédio da Corsã, no final da rua São João, e o seminário funcionava ali com os alunos, e fazia parte desse currículo do seminário uma visita guiada dentro do currículo dos seminaristas. Tinha a visita guiada à loja maçônica. No caso eram seminaristas. Isso, sim, a foto aparece o padre Augusto, a professora Alma, que era professora de português. Pudesse voltar a imagem de novo. Isso, ali está o padre Augusto, a professora Alma, que era professora de língua portuguesa, e, se não me engano, até a história, e dentro do currículo do seminário tinha essa visita guiada à loja maçônica, e a gente conversava, trocava experiências e falava um pouco da história da maçonaria e a relação da maçonaria com a igreja, porque essa relação é muito antiga. O maçom, no início, na Idade Média, o camarada, para ser maçom, ele precisava acreditar em Deus e respeitar o Papa, e eles trabalhavam para a igreja praticamente construindo todas as catedrais, basicamente, que foram erguidas na Idade Média na Europa, foram feitas com mãos de maçons. Inclusive, buscando um pouquinho daquele resgate histórico, né? Sempre houve uma certa confusão e, ao mesmo tempo, uma ligação muito forte da ordem templária e dos hospitalários, que foi criada pela própria igreja, né? Sim, foi criado pela própria igreja para proteger os cristãos, os peregrinos que iam até a Cidade Santa e que eram vítimas de assaltos, de violência, e aí foram criados cruzados, os templários, né? Mas foi uma criação da igreja. E esses templários cruzados depois foram literalmente se agregando nas questões. Tiveram autonomia, tanta autonomia que cresceu o olho dos outros, ficaram com medo. A gente não sabe, né? Mas a impressão que dá é que eles ficaram com tanto medo, com medo de que os templários se sobrepujassem à própria igreja. A minha avó diz assim, a minha avó dizia assim, desculpe, a minha avó dizia assim: nossa, chegamos no fim dos tempos. E a minha mãe, quando assiste o Datena, diz assim: não, o mundo não tem mais jeito, acabou o mundo. Eu acho que o mundo está muito melhor, porque nós tivemos um período em que a igreja queimava gente viva em praça pública. Na frente da Catedral de Notre Dame foi queimado o Jacques de Molay, e então, assim, mas isso foi o último venerável dos templários. Isso é um passado. Isso faz parte do passado. Os maçons, esse estresse da igreja com os maçons, só para concluir, para quem de casa entender bem, quando você visita uma catedral e você observa assim que tem gárgulas, daí tu fica pensando, por que um prédio sagrado tem essas figuras, esses morcegos, essas figuras feias do lado de fora, em alguns pontos? Isso era uma espécie, diz alguns autores, que era uma espécie de vingança dos maçons que trabalhavam para a igreja e não estavam confortáveis com a Santa Inquisição. E eles começaram a se rebelar. Isso foi um tipo de arquitetura de um período em que eles se rebelavam e faziam essas esculturas demoníacas, essas figuras maléficas lá de fora da igreja, meio que zombando da igreja. Inclusive as pinturas dentro, com nus e coisas de anjos nus
e outros personagens nus, era também uma forma de vingança, de resposta àquela condição que a igreja estava levando à sociedade. Né? Eu vou aproveitar o gancho e vamos falar de um assunto que eu acho que vai ser extremamente curioso e interessante que o nosso telespectador e internauta vai querer, que é baseado justamente na história do nosso grande mestre, né, que foi praticamente queimado vivo, né, Demolay, que depois gerou uma ordem paramaçônica, né, que é digamos assim, um pré-vestibular quase para a maçonaria, né, e isso nós vamos abordar num programa futuro, acho que de uma forma bastante interessante. Mas o que chama a atenção, que eu acho que é muito interessante em cima do que o irmão Mariotti falou e que o irmão Giovanni, é uma coisa que deixa muito a gente assim entender o que está acontecendo. Nós vamos falar de Sexta-feira 13. A Sexta-feira 13 tem uma íntima relação com o evento pelo qual houve a perseguição em massa e o assassinato, né, a eliminação de vários maçons, tido como uma noite negra na história da humanidade no século XV, ali, século XIV, século XV, que foi uma das coisas que fez com que o dogma da Sexta-feira 13 ser uma coisa obscura, de sofrimento, tem essa conotação também, e acho que um pouco enriquecida também pela falta da cultura da época, as pessoas tinham um pouco acesso à informação, né, a questão da cultura propriamente dita, né, a escrita era um privilégio de poucos na época. Sem fio, né? O Roberto vira um telefone sem fio. Vira um telefone sem fio, né? Pulando, e o que fala aumenta um pouco. E uma mentira contada tantas vezes se torna uma verdade, né? E acho que isso é uma das coisas que, para quem tem interesse, é um bom tema para pesquisar a história do porquê a Sexta-feira 13 virou um objeto de misticismo, de obscuridade. Tem uma origem histórica basicamente em cima disso, né? A perseguição dos templários, a sua eliminação por ordem de Filipe IV, né, o Belo, na época da perseguição. Mas tem uma série aí, Os Templários, que faz uma alusão, apesar de que é muito romantizado ali e tal, sim, mas acompanha alguma coisa da história bem razoável, dá pra gente ter alguma ideia. Né? Também tem a questão da história, que quando estava sendo queimado ali, o Jacques de Molay, ele meio que joga uma praga tanto para o Papa quanto para o rei. E pegou, né? E pegou, em pouco tempo acabaram... O Papa morreu em 40 dias e o rei morreu naquele ano. Né? Exato, então ganha força, né? É o famoso Boca Santa, né? Mas voltamos a falar o que agora também dos veneráveis? Mas eu tenho uma coisa que eu acho que é interessante, né? Aqui nós tivemos há pouco tempo agora... Só tivemos as nossas impressões, não tivemos a impressão do nosso futuro venerável. Não, por enquanto aqui eu estou só conduzindo o programa. Né? Mas assim, tivemos dentro desse cenário do mês agora, então, abril, maio, a escolha dos veneráveis que vão fazer as novas administrações da loja. Irmão Marcelo Reinão, que vai ser o novo venerável da Rocha Azul, né? E claro que dentro dessa mudança toda que existe de gestão, que é tanto a nível da potência como das lojas, votação eletrônica, secreta, tudo aquilo, mas existe alguma forma, às vezes, assim, de uma discussãozinha mais interna, algumas coisas mais descobertas, assim, de repente com um conclave, um lugar onde o pessoal se reúne e toma um chopinho, come um queijinho, discute alguma coisa assim. Nós estávamos fazendo um conclave. A fumaça branca A saiu fumaça A fumaça branca do carvão ali. Não, o responsável pela fumaça branca é o Lex, deixa em campo. Brincadeiras à parte, é legal esse espírito. Isso é uma brincadeira. Né? Esse espírito brincalhão e tudo acompanha o maçom. E esse espírito brincalhão do maçom, que agora o Kremer fez aqui, essa alusão e tudo, trouxe um personagem para a história que ele acompanha o maçom até hoje. E esse personagem, eu sou grilado com isso, não gosto. E tu colou um adesivo no meu carro lá semana, torto ainda, né, cara? A figura do bode na maçonaria surgiu numa questão assim, que nem essa brincadeira agora do conclave na churrasqueira aí, mas o que acontece? Só para explicar o que é o conclave, é assim, tem alguns irmãos que tem um belo local lá e de repente se reúnem no final da tarde, algumas sextas-feiras, regado algumas latinhas e... O Papa estava fazendo. Mas será que é uma forma bem descontraída, porque
Isso mostra muito da união, né? A união de É um vários, conclave assim, a céu da... aberto, né? Tem algumas histórias relativas ao bode, né? Não, nem todas, a gente não sabe qual é que é de Qual é a fato. verídica mesmo? Não, o bode ele é, não, o bode é, eu não gosto do bode, da figura do bode eu não gosto. Sabe que existe vai se abrir uma discussão na maçonaria a respeito do bode, para abolir o uso da figura do bode. Simpático o bode, mas o bode não tem nada a ver com a maçonaria. Claro que não. Né? Sabe como é que surgiu esse papo do bode? Na verdade, o bode, cara, nós temos vários enganos, que a gente já discutiu isso em várias ocasiões, e se fala na figura do Baphomet. Mas o Baphomet da Idade Média, do tempo dos Templários, ele não era aquela figura que a gente conhece hoje como Baphomet, que é um bode personificado. Daí ele era quase o bode. Não. Quando Jacques de Molay, quando os Templários foram acusados de idolatria ao Baphomet, o Baphomet era uma outra figura. Essa figura que nós temos hoje, essa figura que nós temos hoje aí, com esse bode, com patas e sentado, com chifres e asa, essa figura foi criada por Eliphas Levi em 1840. Quer dizer, uma propaganda antimaçônica. E o Eliphas Levi criou isso. Difamatório. Mas isso aí foi alguns grupos que tiraram ligaram essa figura à maçonaria. O primeiro Baphomet... Mas só que naquela época, qualquer coisa que tu largasse e panfletasse, é o que ficava. A gente tem que... Não tinha outro jeito de tu espalhar e comentar notícias. Sim, nem hoje aqui, tu clica no telefone, alguém fala alguma coisa, o cara vai descobrir se é verdade ou não. O Baphomet, o primeiro personagem Baphomet que existe é do tempo dos Templários, os Templários foram acusados de idolatria ao Baphomet, que é uma figura que, na verdade, a representação dele é uma pessoa, uma figura humana, mas que tem uma cabeça com um crânio com duas cabeças, dois rostos. E algumas imagens parecem até com 3 rostos. Esse é o Baphomet, da Idade Média. Aí o Eliphas Levi, em 1840, o Eliphas Levi era um camarada. O que aconteceu em 1800? Saímos do iluminismo e o pessoal começou a ter uma rejeição às igrejas tradicionais. E aí alguns cultos místicos começaram a ter força, né? Como Hermes Trismegisto diz assim, é como um pêndulo. Se ele vai muito para um lado, daqui a pouco ele vai para o outro. Então, o que aconteceu? As pessoas saíram das igrejas tradicionais e começaram a criar cultos. E o Eliphas Levi criou um culto lá. Ele era uma pessoa, esse personagem, o Baphomet, ele tem um simbolismo muito grande, um simbolismo esotérico muito grande, mas ele criou isso aí dentro de uma mística lá, e isso foi associado à maçonaria. A nossa ordem não tem nada com esse troço, sim. E o bode na maçonaria é alusão ao segredo. Exatamente. Então, essa é a visão que eu tenho. O bode é um animal que se consagrou pelo fato de que ele não externa, fica com ele, mesmo diante do sofrimento, do castigo, bom cabrito não berra, exatamente. Então, que isso foi associado ao maçom de que assim, o maçom guarda segredo, então ele é como se fosse um bode, foi essa associação. Não passa adiante no externo. Para o melhor entendimento, é que nem assim, conversa para boi dormir. Já ouviu esse papo? Conversa para boi dormir. Na década de 50, na década de 50, não pode, pelo amor de Deus. Na década de 50, a pecuária era muito forte no Brasil. E aí os pecuaristas adoravam chegar na cerca e ficar conversando com o boi, os proprietários, eles ficavam conversando, e os capatazes, os peões, tiravam onda daquilo, zoavam daquilo, diziam assim, o cara jogando conversa para o boi dormir lá, que o cara ficava conversando com o boi, curtindo a propriedade. Então se usava isso. E na Europa não existe criação de gado, muito pouco, mas existe criação de cabra, ovelha e bode, cabrito. E aí se dizia assim, a pessoa queria contar um segredo, né? Dizer, tu não consegue guardar o segredo, conta para um bode, que ele vai guardar o segredo. Então lá é que nem essa frase de conversa para boi dormir, é a frase de conta um segredo a um bode. E os maçons, como eles conseguiam preservar os segredos, eles conseguiam manter o segredo dentro, eles chamavam de bode. Esses caras são que nem bodes. Inclusive na tortura, né, quando Jacques de Molay foi torturado, os outros templários foram torturados, eles dizem assim, esses caras são que nem bodes, eles não falam. Foram torturados violentamente, eles não falavam, né? Então vem daí a questão do bode. Pelo menos é essa a versão que a gente tem.
Mas é uma figura, eu não curto essa figura do bode. Prosopopeia para animar. E aí o reinão... Imagina se tu curtisse. Mas daí tu fala, não, mas tu vai lá e me cola. O reinão arrumou um adesivo, para quem tá em casa, o reinão mandou fazer um adesivo, bodes do asfalto. Mas é do grupo que tem. Com o nome dele. Ele não teve coragem de colar aquela beleza do carro dele, ele colou no meu carro. Aí ele colou torto, assim. Não, vale a explicação. Bodes do Asfalto é uma fraternidade de irmãos maçons que são motoqueiros. São Tem motociclistas. motociclistas. Tem mais de Tá 14. Mais de 14 também, não? Hã? São 14 mil na América Latina. 14 mil na América E aqui vai ser Latina. um futuro. Tu tem ótimo. moto? Agora eu vendi. Que você é um mero aprendiz de motoqueiro. Eu vou te emprestar uma Motociclista. Empresta tua jogue pro reinão. Eu tenho uma Amazonas. A máquina já chegou para revisão em breve. Vamos. Essa Irmandade criou até para um irmão da Bahia e se espalhou por todo o Brasil e América do Sul. Tanto é que agora teve um irmão nosso com o Jalbas, da República Rio Grandense. Estava viajando para a Argentina, teve um problema e o pessoal ativou, tem uma turma lá de bodes lá na Argentina e socorreram ele no aquele primeiro socorro ali, né? Sim. Até o pessoal ir buscar ele. Então, Além das várias ações sociais também que os É, bodes sim, fazem, né? isso, Isso também é E importante. falando em ações sociais, eu vou puxar agora um pouquinho para nós comentarmos um outro assunto que eu acho que é interessante. Mês de maio, mês das mães. Ontem tivemos o nosso Dia das Mães tão celebrado nas nossas famílias. E a maçonaria também celebra o Dia das Mães, né, venerável mestre? Exatamente, todos os anos damos uma homenagem às mães. Então eu vou pedir que a técnica coloque aqui algumas fotos que estejam já no gatilho da exibição aí, né, lá mostrando um evento dentro da loja Rocha Azul, né, onde é feita uma cerimônia em homenagem às Dias das Mães, é uma sessão magna branca, ou seja, é aberta ao público, né, aos familiares. ao público convidado, né? O público convidado, exatamente, né? Porque em função de local, de espaço, tem todo um cerimonial que é feito, né? E o convite dessa forma também é restrito, mas é uma sessão que não tem aquele rigor do segredo, das coisas todas. Inclusive é uma das sessões que no nosso regimento interno consta que tem que ser realizado o Dia das Mães e o almoço da Pai, como no calendário oficial da loja. Que vai estar dentro de umas nossas imagens assim. Então olha aí para os nossos telespectadores, então é um momento muito ímpar dentro da loja, né? Onde as famílias dos maçons são trazidas ao templo, né? Num almoço de comemoração, né? Onde ali também são oferecidos alguns mimos, tem uma cerimônia de exaltação à imagem da mãe, da mulher, que mesmo... Homenageamos as mães que estão presentes e as que já partiram. E as que já partiram para o Oriente Eterno, como se chama, Como né? a minha, por exemplo, também já Exatamente, não tem mais. né? E aí é uma cerimônia muito emocionante, né? E que se traduz muito de ano a ano, muito né? bonito. E existe ali, como a gente vê, existe todo um preparo da loja maçônica quando tem um evento desses, né? Existe todo um capricho, né? Você vai receber um convidado, você vai receber uma pessoa na sua casa, né? E a partir dali é feito todo Ainda mais um aqui, treinamento. ainda mais as homenageadas, né? Nós temos que deixar tudo ao... Olha que lindo aquela imagem lá, né? Esse aí já é do... Ali já é um almoço outro do evento, galeto outro evento. da Paz, se não me engano, né, irmão Cristiano? almoço. Do almoço da Paz. Paz. Né? E ali está alunos gurizada, da Paz. os alunos da Paz já Tem que prestigiando. pegar um período só para fazer isso aí aqui no programa, né? Uma ideia para o senhor, né? Muito obrigado, Senão pega- muito obrigado pela sugestão, né? Cara, ele é mais novo que tu. Mas está de comandante aí, tá pagando. O que ele estava lendo? Ah, não, eu... Não, eu sou tuberculoso. Mas aí tá, é um momento também de descontração e os alunos, o pessoal da PAI adora, né? Tem todo um clima, eles evento. ficam praticamente perguntando se vai sair, se não vai sair o evento, tem todo um preparo também. Sabe né? que no nosso... Olha o irmão Mariotti lá, ó. A história da loja conta que no começo do irmão Edgar, ele fez muitas vezes isso aí com dinheiro do bolso, depois que É um evento que ocorre desde 84 na a loja. loja abraçou, daí a maçonaria abraçou isso aí, desde lá para cá, todo ano é feito. Que coisa linda, né? E mostra esse espírito de desprendimento da fraternidade, né? Os irmãos se despem das suas
digamos assim, vestimentas, né, de ritual, colocam um avental e vão para a beira do fogo preparar, que é uma forma assim, ó, não existe dentro do cenário, né, isso é muito cultuado lá nas regiões do norte, centro-oeste, lá Goiás, a pessoa receber uma pessoa em casa e você preparar a comida para ela é uma deferência extremamente importante. Aqui no sul já é um pouco diferente a forma como o pessoal interpreta isso como cultura, mas no norte lá, você chegar e você participar do evento preparo do alimento é uma coisa muito interessante, né? Marcante mesmo. Mas a gente ainda tem alguma coisa, o nosso churrasco, a parte boa do churrasco é assar o churrasco. Eu fazer o churrasco, né? Preparar, né? Até porque comer qualquer churrascaria, você vai ali e de repente fica até mais saciado, né? Exatamente. Né? Cara, não veio lá. Muito lindas as imagens aí. Olha só. Né? E aí, novamente, né, a maçonaria sendo importante dentro de uma entidade, dentro de uma cidade, dentro da sua cultura, fazendo, né, ações sociais, seja de benevolência, como o irmão Giovanni falou na época das enchentes, né, com distribuição de mantimentos, recebendo Mas distribuição, não é né? só na época de enchente. A maçonaria tem uma atuação fora desse questão de cataclismo, coisa assim, ela está sempre atuando. Sempre tem alerta, uma Mais auxílio. no anonimato, mas... Porque como a gente diz, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? E com o tempo, conforme está sendo conduzido essa questão, parece que a gente vai conseguir, existe uma instituição dentro da maçonaria que é uma organização, não, tô louco para terminar o programa, como é que é? Nós temos um rapaz que avisa, uma plaquinha avisar, há tanto tempo. Aí Os caras querem me enlouquecer, estão implodindo lá. qual é que é? 3 minutos, mas na verdade Isso parece aquela bomba relógio que vai subir. É tipo um minuto antes de acabar, o Giovanni puxa um tempo. Vamos falar hoje da filosofia Aí dos santos. esse programa se autodestruirá em 3 minutos. Tá com medo. Não, e essa questão da instituição, a maçonaria possui uma instituição filantrópica, né, com um CNPJ próprio e tudo, que funciona para fazer a ação social da loja, onde não aparece o nome da maçonaria. Então a maçonaria é discreta em todos os sentidos, até inclusive quando está auxiliando, porque essa instituição da maçonaria que auxilia não aparece o nome Até loja não tem por que maçônica. nós estarmos nos vangloriando por isso aí, né? Até pela necessidade de uma pessoa, a gente está... pela filosofia, né? Pela própria fazendo filosofia. alguma E coisa. o PIB dos irmãos são bons hoje. Tudo isso. Vai dar para ajudar mais. Mas como né? tudo que é bom dura pouco, estamos nos aproximando do final do nosso programa, da nossa segunda-feira, onde infelizmente, né? Maçonaria, Mitos, Mistérios e Verdades ocupa o seu espaço e pede licença para chegar aos seus lares, levando um pouco do nosso conhecimento, desmistificando dúvidas, levando um pouquinho de alegria, descontração e muita boa energia para todos os seus lares. Vamos agora dar andamento às nossas despedidas formais, passando pelo nosso irmão Marcelo Reinão, aí se despedindo e obrigado pela presença, irmão. Muito obrigado pelo convite aí, um prazer estar com todos vocês aí, né, com os irmãos, né, a gente conhece aí da casa aí, e prazer em poder entrar no lar de todos vocês aí, muito obrigado. Irmão Giovanni, já é da casa? Pois é, estou eu aqui com o joelho roxo, tanto o Reinão dá joelhada em mim aqui, ele fica me cutucando, ele fica nervoso e me cutuca. Tu tá? Muito obrigado pela acolhida, né? Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com mais um programa. E fiquem com Deus, na paz de Deus. Irmão Cristiano Rinenstein. Agradeço por estar aqui no meio dos irmãos, muito feliz de estar participando e mandar um beijo específico hoje para minha pequena que me cobrou na última vez que eu estive no programa que eu não mandei um beijo para ela. Importante, né? Temos o nosso grupo fiel aí que está aqui Então, agora, né? Não só para a esposa. Ciro né? Oliveira Costa, irmão Ciro, chegando também, o Gilneir aí também chegando junto aí, a Juliana, e um abraço a todos que estão nos prestigiando. Irmão Amaral, suas últimas considerações. Agradecer aos telespectadores que não, e dizer que a gente começa a conversar e fica entretido no assunto, quando vem acabou o programa. Eu acho bastante divertido, mas agradecer mais uma vez, fiquem com Deus todos vocês, agradecer ao nosso mano Roberto que conduz o nosso programa aqui,
e os mais irmãos da bancada, como sempre. E aqui nós mais uma vez nos despedimos, né, desta oportunidade, desejando a todos uma noite e uma semana de muita luz, de muita alegria, muita saúde e que possamos, na próxima semana, estarmos aqui para novamente, cercado de boas energias, de bons irmãos, a gente sai levitando daqui, como se sai em loja, né? Falando sobre maçonaria, mitos, mistérios e verdades, né? TV Mon HD, canal 6 da NET, para você diretamente dos estúdios aqui de Montenegro, Rua São João, Vale do Caí, para o mundo. Uma boa noite, que o grande arquiteto nos guie e nos proteja. Que assim seja. Que assim seja.